Irmãos, a obra de Deus não é um cargo, não é um cargo que eu tenho, não é uma função que eu tenho. Igreja, meus amados, não é assim um conjunto de cargos. Tem o porteiro, tem o diácono, tem o presbítero, tem o irmão que cuida disso. Não é. A obra de Deus, meus amados, é muito mais profunda do que isso. Porque se a gente for pensar em matéria de cargo, qual era o cargo de Jesus? Jesus não tinha cargo nenhum. Na sinagoga, ele era recebido como qualquer pessoa, davam às vezes oportunidades para ele. Aliás, na Bíblia poucas vezes mostra que ele teve uma oportunidade de ler, acho que uma vez, se não falha a memória, se não me falha a memória, não sei se mais de uma, dele ler a palavra na sinagoga, né? No templo, os sacerdotes que lhe expulsaram, deixavam ele passear nos atos do templo, porque quando ele falava alguma coisa, as pessoas não concordavam. Jesus não tinha cargo nenhum. Você olha para João Batista até poderia exercer cargo, porque ele era da linhagem sacerdotal, e alguns dizem, alguns estudiosos, que ele poderia até ser o sumo sacerdote na época, mas ele foi para o deserto, foi pregar o evangelho no deserto, quem passava ouvia ele, se convertia, ele batizava. João Batista não tinha cargo nenhum. O apóstolo Paulo, qual era o cargo do apóstolo Paulo? Não tinha cargo nenhum, né? Na igreja de Antioquia ele exerceu até o cargo, a função de mestre, mas depois que ele sai da igreja de Antioquia, ninguém chama mais ele de mestre. Parece que o cargo ficou na igreja, era um cargo local, uma função local, como o presbítero é uma função local. Depois, irmãos, a situação do apóstolo Paulo fica tão difícil que ele tem que escrever uma carta inteira, uma carta longa, carta de 2 Coríntios, para defender que ele era apóstolo dos gentios, que ele deveria ser tratado com honra também, porque as pessoas, além dele não ter cargo, as pessoas desonravam ele, não recebiam ele bem, não supriam as necessidades dele. Então ele escreve uma carta inteira, dizendo que ele merecia ser tratado como apóstolo, que havia levado o evangelho aos gentios. Se os outros apóstolos eram tratados com honra, por que ele não? Então, às vezes, irmãos, a gente se apega muito a essa questão dos cargos, e os cargos têm uma conotação simplesmente humana. Perante Deus, o cargo, meu cargo para pastor, há um chamado especial, mas eu posso ser pastor e não exercer o pastorado. Eu posso ser pastor e ser palha, simplesmente. Pode ser vento perante Deus, porque o que tem valor é a minha função, é o meu trabalho, é o que eu faço. Independente de você ter um cargo ou não, você pode ser mestre na igreja, e mestre é função de presbítero. Independente de você ser presbítero, diácono, diaconisa, você pode ser evangelista, e você vai receber recompensa no céu como evangelista, por ganhar almas. Então nós é que fazemos a obra de Deus, irmãos. O evangelho é muito mais do que a gente ter um exército, uma carreirinha, né? Um batendo continência para o outro. Evangélico é vínculo entre pessoas. Evangélico é um grupo de pessoas como nós somos aqui, de irmãos que se conhecem, que tem solidariedade um pelo outro, que tem amor, que tem acolhimento. Nós temos um relacionamento de amor, nós temos sinceridade entre nós, a gente fala a verdade, às vezes até uma palavra um pouco mais dura sai do púlpito, não é giló, é para nosso crescimento espiritual. Então, o evangelho, irmãos, é nós conhecermos a Jesus a cada dia e irmos nos erguendo, nossa vida ir sendo erguida sob o fundamento de Cristo, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente fala tanto no Senhor Jesus Cristo. Cristo, meus amados, é o fundamento, e ele não criou cargos, ele criou uma comunidade de irmãos, uma comunidade de iguais. Eu, meus amados, sou do tempo da Assembleia de Deus, e eu me lembro muito bem do meu primeiro pastor. Meu primeiro pastor se chamava Augusto Costa. Pastor Augusto Costa, em Vila Isabel, eu era bem jovem, foi lá que eu aceitei Jesus. Com 9 anos de idade, eu fui na frente, levantei a mão, que naquele tempo, o filho de crente tinha que aceitar Jesus. Você ia à frente, levantava a mão, Meu pai tinha conversado comigo alguns dias antes: você precisa tomar uma decisão, você crê em Jesus como seu Salvador, então você tem que fazer uma decisão perante a igreja. E eu fiquei pensando naquilo. E teve um dia que eu fui lá na frente e levantei a mão, depois de uma mensagem do pastor Augusto Costa. E eu me lembro bem do pastor Augusto Costa, em que não havia, irmãos, entre os membros uma reverência assim tão grande. Pastor, nós chamávamos ele de irmão Augusto. Todo mundo chamava ele de irmão Augusto. Havia uma intimidade entre os irmãos. Claro que todo mundo respeitava ele como pastor. Ele era muito honrado, um pastor honrado, um pastor manso, um pastor amável, um pastor
porque exerceu o ministério durante longos anos, com suas dificuldades, tinha uma enfermidade, uma dor de cabeça crônica, e ele, com todas as suas dificuldades, estava sempre fazendo a obra de Deus, e nós chamávamos ele de irmão Augusto, com muito amor, com muito carinho, tínhamos um respeito e um cuidado muito grande com ele. Nós somos uma comunidade de irmãos, nós somos uma comunidade de pessoas que se amam. Então essa tradição católica que acabou entrando na igreja de cargos, né? Porque a igreja católica, você olha, tem um monte de cargos, né? A pessoa começa como seminarista, depois vai a padre. Aí padre é obreiro autorizado, padre não é pastor. Aí depois vai a diácono. O diácono é maior do que padre na igreja católica. Aí depois de diácono você vai a bispo, né? O bispo é que é o pastor, toma conta de várias igrejas, de uma diocese. De bispo, aí você vai a arcebispo. De arcebispo você vai a cardeal. Aí de cardeal você vai a... Você pode ainda ser cardeal primaz, para depois você chegar a papa. Então a gente parece que herdou um pouco dessa carreirinha, mas isso não é igreja. Pastor, mas aí eu tenho uma igreja aqui, lá atrás, lá do outro lado, aqui, eu conheço uma igreja, pastor, que ela consagra rapidinho, a presbítero, a missionária, tem um monte de gente consagrada. Conheço até um rapaz que estava no tráfico há 2, 3 anos atrás, já é evangelista lá, nessa igreja, lá consagra rapidinho. Irmãos, isso não é evangelho, isso é uma empulhação, isso é enganação, isso é prender membro com cargo, isso é enganar a pessoa com fantasia, porque perante Deus isso não tem valor. Você pega uma pessoa, consagra evangelista sem nenhuma preparação intelectual, sem nenhuma preparação bíblica, sem nenhuma vivência dentro da igreja, porque existem vários níveis de preparação. Você pode até não ter uma preparação formal, mas você tem vivência dentro da igreja, você aprende, você fica muito tempo trabalhando e aprendendo, e você vai crescendo, e você está capacitado para exercer a função. Então prender membro através de cargo, isso aí, irmãos, é subterfúgio de liderança para fazer a congregação crescer. Então nós precisamos ler o evangelho, nós precisamos nos referenciar pela Bíblia Sagrada, e o evangelho ele foi escrito para nos posicionar no mundo, para dizer como é que nós devemos agir, como é que nós devemos servir a Deus, e não é fazendo um quartel dentro da igreja. O evangelho, meus amados, é a graça de Deus, é o perdão de Deus que lava a nossa vida, lava a nossa mente, transforma o nosso viver. Então a gente olha por aí, no Brasil inteiro, né? O mundo evangélico está cheio de insanidade, está cheio de loucura. Alguém pega e diz assim, vou botar uma ministra aí, pastora. Aí pega uma mulher pastora e bota lá, só faz loucura, só diz loucura, aí mexe com o mundo. Aí tem país lá de fora que fica protestando. Aí você fica com uma vergonha danada, meu Deus, eu sou pastor, que vergonha. Não é possível. Botaram uma pastora lá para falar besteira e para fazer vergonha. Aí vem falar absurdo, coisas assim, irmão. Vem dizer, por exemplo, que na Holanda, os pais estão masturbando as crianças novas, recém-nascidas, 6 anos, 6 meses. Uma coisa, irmãos, que não tem cabimento. Aí a Holanda, o que a Holanda fez? Protestou contra o Brasil. Internacionalmente protestou contra o Brasil. Um país lá de fora protestando porque a ministra falou alguma coisa que não existe. Aí você fica ali, meu Deus, que vergonha de ser pastor. Possível. Na hora que coloca uma pastora lá, vai falar besteira, então, você pensa, o que está acontecendo? Aí começa a ostentar um monte de cargo. Tenho mestrado em Direito Constitucional, mestrado em Direito de Família, tenho mestrado em Educação. Aí descobrem depois que ela não tem mestrado nenhum. Ela não estudou nada, era tudo mentira dela. Eu tenho mestrado na Bíblia, na igreja a gente tem mestrado. Que mestrado na Bíblia? Você falou que você tinha mestrado em Direito Constitucional, Direito de Família, era tudo mentira. Vergonha alheia. E eu fico aqui, meu Deus, que vergonha de ser pastor. Não é possível. Na hora que a pessoa chega lá é só para fazer vergonha. Então a gente fica muitas vezes olhando para o mundo evangélico no Brasil e fica vendo as insanidades aí que estão acontecendo. As igrejas estão cheias dessas loucuras por aí. Irmãos, obra de Deus, meus amados. O que é obra de Deus? O apóstolo Paulo escreve
essa carta aos Efésios, tentando de várias maneiras, em vários pontos, nos falar o que é obra de Deus. Obra de Deus, meus amados, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A obra de Deus começa assim na minha vida. Jesus, ele foi enviado ao mundo para morrer pelos meus pecados. Aí começa a obra de Deus. Portanto, para mim, eu entro na obra de Deus quando eu reconheço que Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus pecados, que eu devo aceitá-lo, que eu devo pedir-lhe que venha morar no meu coração e mudar o meu viver, transformar a minha vida. O velho homem, o velho Adão tem que morrer, tem que ficar para trás. A partir daí, Jesus envia o seu Espírito, o Espírito Santo, ele entra no meu coração e começa uma limpeza. Isso é a obra de Deus. Eu criei em Jesus, aí o Espírito Santo vem, começa uma limpeza, uma purificação, uma santificação gradual. Isso aí o Espírito Santo vai trabalhar, porque ninguém chega ao Senhor Jesus Cristo limpinho, ninguém chega ao Senhor Jesus Cristo sem problema, cheiroso. Nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo todos amassados, feridos, cheios de problemas, e a obra de Deus começa a ser realizada na minha vida. É um processo. Eu vou recebendo o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando no meu coração, eu aceito Jesus, e a vinda do Espírito Santo, meus amados, vai me converter, vai me transformar, e eu vou seguir um processo de santificação. Deus, então, meus amados, ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida. Como? Ele começa a esculpir na minha vida o rosto de Cristo, para que eu fique a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso é obra de Cristo. Como é que Deus age para fazer, para trabalhar na minha vida e me fazer mais parecido com o Senhor Jesus? Através dos lances da minha vida, através das estações que eu vou passando. Deus vai usando cada estação da minha vida, cada momento, como se fosse um formão, para ir trabalhando uma madeira, e para ir me fazendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É como se Deus fosse me esculpindo, trabalhando no meu ser. Em Efésios, no capítulo 4, e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus vai trabalhando em nossa vida até que nós alcancemos a plenitude, a medida da plenitude de Cristo, até que nós estejamos bem parecidos com o Senhor Jesus. Então, meu amado, quando você estiver atravessando lutas, quando os inimigos estiverem batendo na sua porta, quando os homens maus te cercarem, quando os lances da sua vida forem difíceis e estressantes, isso são o formão que Deus está usando para ir trabalhando na sua vida. Então, não chore, não reclame, não fique se lamentando, a minha vida está muito difícil, eu não aguento. Não, meu amado, cresça, ore, entregue mais a sua vida e o seu coração ao Senhor nosso Deus. Vença e dê glória a Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida para você crescer espiritualmente, para você ir alcançando a estatura que o Senhor nosso Deus, que é a estatura ou a medida da plenitude de Cristo. Então, obra de Deus é isso. Deus está realizando uma obra na minha vida, Deus está realizando uma obra na sua vida. Em cada um de nós, Deus tem uma obra. Às vezes a gente acha que a obra de Deus eu estou vindo da obra de Deus, né? Como se eu estivesse vindo com um carrinho de mão, com enxado, uma pá dentro, estou vindo da obra de Deus. Obra de Deus não é a coisa. Obra de Deus, irmãos, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus trabalhando no nosso coração. Efésios capítulo 6, no versículo 6, no finalzinho do capítulo, do livro dele, o apóstolo Paulo ainda escreve: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, como eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, nós temos, meus amados, que deixar Deus trabalhar na nossa vida, abrimos nosso coração para Deus trabalhar. Nós temos que obedecer a voz de Deus, irmãos, com gosto, com prazer, obedecendo ou fazendo de coração a vontade de Deus. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Não fica rejeitando, não fica lutando. Aceita, está ruim, está muito difícil. Esses espinhos, esses cravos.
Deus está trabalhando e a graça de Deus te basta e você vai ser vitorioso. Então a obra de Deus em mim, meu amado, não é, por exemplo, minha justiça própria, não é porque eu sou muito abençoado, não é porque, né, não é legalismo, não é o guardar as regras da igreja, regras religioso, não é a tradição pentecostal, que é muito linda a nossa tradição pentecostal, e nós temos que guardá-la, preservá-la, passá-la à nova geração, e a nova geração passar à próxima. Isso, meus amados, às vezes pode se tornar até obra do lado de fora, mas a obra que acontece do lado de dentro do nosso coração, é o produto da graça de Deus, do amor de Deus, trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Veja que lindo, porque somos criação de Deus. Você é uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amado, por incrível que pareça, as oportunidades que vão surgindo na sua frente para você fazer a obra de Deus, faça, porque isso foi preparado, Deus já preparou antes, para que você pudesse desenvolver e pudesse crescer. Então você recebeu uma oportunidade para fazer qualquer coisa, para limpar alguma coisa, para cuidar de alguma coisa, para preservar, para ministrar em um lugar. Faça com gosto, porque Deus já preparou isso para você crescer. Na tua união com Cristo, isso aí Deus já estava planejando, né? Um plano, um caminho para fazer você crescer. Então Deus vai fazendo essa obra de regeneração, a fim de que as boas obras sejam uma produção do nosso novo ser em Cristo Jesus. Se antes a gente só fazia besteira antes de conhecer Jesus, agora, meus amados, nós fazemos boas obras para glorificar ao Senhor nosso Deus. Pastor, mas tem a obra de Deus que é feita na casa dele, não tem? Tem a obra dele. Como é que fica então a igreja local? Como é que fica a nossa igreja aqui? Isso aí não faz parte da obra de Deus visível? Sim, a igreja local, nós fazemos parte da obra de Deus visível também. Porque quem passa lá fora, vê a nossa igreja e recebe a palavra, entra e recebe a palavra de Deus. Nós, quando saímos e vamos lá na nossa vida, ao trabalho, vamos às nossas funções, nós estamos também fazendo a obra de Deus, porque nós anunciamos com a nossa vida o Evangelho. Então a gente vem à casa de Deus, recarrega as baterias espirituais, recebe de Deus e vamos lá fora para ministrar lá fora. Então, veja bem, você tem que vir aqui dentro e tem que ir lá fora. Não pode assim, pastor, eu só quero morar na igreja, porque isso aqui é um lugar tão abençoado, eu quero ficar morando aqui. Olha, o senhor tinha que criar aqui umas salas, o senhor vai construir aqui atrás do departamento social, faz em cima, pastor, o segundo, terceiro andar, umas salas, né, para a gente ficar ali reservado, para a gente ficar morando na igreja, porque isso aqui é um lugar tão abençoado, a graça de Deus está aqui. Não é assim, não é para você ficar só na igreja, você tem que ir lá fora, anunciar o Evangelho. Mas também não pode ser o contrário também, você dizer assim, eu não vou na igreja não, porque eu tenho que fazer a obra de Deus lá fora. O ímpio tem que ver Deus em mim, então eu não preciso ir à igreja, eu tenho que anunciar o Evangelho lá fora, então eu nem vou ao culto. Não pode, porque você vai esfriar espiritualmente. Está errado um lado e está errado o outro. Então nós temos que vir à igreja e ir lá fora. A gente vem aqui dentro, convive, aprende na presença de Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida e nós vamos lá fora. Então, como a gente viu, irmã, a gente está conversando aqui, igreja local é muito mais do que uma carreirinha, um monte de função, né? Tem uma igreja aí que tem auxiliar de trabalho, diácono, diaconisa, tem missionário, presbítero, tem pastor, tem bispo, tem apóstolo e tem pai apóstolo. Meu Deus do céu, o que é isso? Está pior do que o exército. O cara chega general, mas se tiver guerra ainda tem um cargo acima de general. Marechal. Na guerra, no tempo de guerra, o general pode ir a marechal. Virou exército? Não é assim, meu amado. Então veja bem, igreja local, igreja, o nosso tempo, é o lugar de reunião. É o lugar em que nós louvamos a Deus, em que nós adoramos a Deus, é o lugar de aprendizado dos mistérios de Deus, é o lugar em que nós temos comunhão com os irmãos, é o lugar onde nós nos chegamos muitas vezes atribulados e recebemos consolo, ajuda mútua, companheirismo,
né? Solidariedade. Então a igreja local, muito mais do que ser um desfile de talentos, a gente vê o Ministério Louvor cantando tão bem, ensaia, trabalha para cantar tão bem, mas não é para desfilar talento. A gente ouve pregações boas, né, que foram bem preparadas, né? Quantas pregações não têm sido feitas aqui bem preparadas, a gente vê que a pessoa estudou, preparou, meditou na palavra de Deus, mas também não é lugar de desfile de oratória, de exercício de homilética. A igreja, meus amados, não é para isso, não é para desfilar talentos, mas a igreja é o lugar onde os talentos são usados para a glória e honra do Senhor Jesus, aleluia, para louvarmos e bendizermos ao Senhor nosso Deus. Então nós, com os nossos talentos, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor Jesus, porque Ele merece ser louvado. Aí vem um ator com seu talento, representa uma peça, ele está ministrando a palavra de Deus. Quanto mais talentoso ele for, quanto mais a realidade ele conseguir passar para a gente através das artes, mais ele está louvando a Deus, edificando a igreja. Quanto mais talento tem o cantor, tem o músico, para passar, ministrar na presença de Deus, mais, meus amados, glorificado é o nome de Deus. Quanto mais o pregador preparar a palavra, dominar o dom da oratória, mais ele vai colocar a palavra dentro das nossas mentes, nós vamos aprender mais, e Deus vai sendo glorificado. Isso é a igreja local. Então a igreja local, ela precisa dessa colaboração, precisa desse trabalho mútuo, precisa de que nós participemos. Por exemplo, a igreja local não vive sem recurso financeiro. Pelo menos 10% da sua renda você tem que dar, pelo menos 10% da sua renda para manutenção. Por que é necessário isso, pastor? Porque tem custos, tem gastos, tem investimentos, tem contas a pagar. A igreja, meus amados, ela não existe de graça, não tem, o governo não paga nada para nós. Nós temos os gastos que a gente tem que fazer e até temos que tornar a igreja mais agradável. Seria tão bom, por exemplo, hoje se tivesse aí fechado as portas, né? Não está nem tão quente, mas se a gente tivesse o ar-condicionado ligado aqui, não seria muito mais gostoso? Seria muito mais gostoso. Verão que vem, eu tenho fé em Deus que nós vamos estar aqui assim. Nós vamos colocar ali o relógio, vamos trazer o ar-condicionado, vamos comprar outras máquinas, vamos colocar aqui algumas cortinas de vento em alguns lugares. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Vamos ligar um pouco antes o ar, para ficar bem gostoso, a gente ficar bem confortável, né? Aí o pastor vai falando assim, daqui a pouco você está cochilando aí. Eu sei que não, mas é para você ficar confortável, você ficar à vontade, né? Você receber melhor a palavra de Deus. Se você estiver mais confortável, você recebe melhor a palavra de Deus. Então, isso tudo, irmãos, são gastos. A gente precisa, né, de colaboração. Você traz um cantor, você tem que pagar passagem. Você traz um pregador, você tem que pagar a gasolina do pregador, né? Uma apresentação para a edificação do reino de Deus. Precisa você pagar, quem sabe, um lanche para a pessoa depois. Então, a igreja precisa dessa colaboração. Quando você se nega a fazê-la, você está negando que a igreja possa crescer, melhorar, ir para frente, se tornar mais confortável. Tem gente que não colabora e reclama. Tem gente que não colabora e reclama. De tudo, reclama de tudo. A pessoa não ajuda em nada, né? Mas reclama que a água do bebedouro está quente, que o banheiro não está legal, que as letras não estão boas, que a grama está morrendo, mas nunca veio molhar a grama. Não veio. Se eu pedir, dá para você ir lá molhar a grama? Ih, pastor, está ruim, ó, minha família, o meu tempo é escasso. Vem de noite, não posso, pastor, estou cansado, eu trabalho até tarde, eu faço. Irmãos, as pessoas dão desculpa para não fazer a obra de Deus. Como é que pode? É complicado, irmão. Quem está na frente, na liderança, para a gente reunir as pessoas, ou aquelas que estão dispostas a fazer a obra de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, você é um dos poucos. Tem muita gente que não quer, irmão. Tem muita gente que não quer, porque é trabalhoso, que é complicado, porque tem que se expor, porque as pessoas também reclamam, a gente faz o melhor e as pessoas reclamam. Então, meus amados, a igreja precisa do seu serviço. Essa igreja, a igreja local, a igreja que está aqui, o Ministério Peniel, a Assembleia de Deus do Ministério Peniel, o Peniel Church, precisa do seu trabalho, precisa da sua ação. Então nós não podemos ficar esperando o outro. Eu não posso ficar esperando o outro, eu tenho que fazer. Quando eu fico esperando o outro, eu estou demonstrando o quê? Que eu sou um egoísta. Esperando o outro fazer, o outro vai ficar aqui quietinho, que o outro vai fazer. O outro vai fazer o trabalho. Eu estou demonstrando egoísmo. Estou demonstrando que eu ainda não cresci na fé, que eu estou precisando que Deus trabalhe com formão na minha vida, né? Use os lances da vida para que eu possa crescer espiritualmente. Você vê, por exemplo, limpeza, arrumação,
cuidado. É tão importante, irmãos, como oração e leitura bíblica. Gente, às vezes tira tempo para leitura, tira tempo para oração, mas dizer assim, olha, estamos precisando aí de um grupo de irmãos para limpar essas janelas aí, subir, limpar as janelas, que saia poeira. Ih, irmão, tem um grupinho que vem, mas é pequeno, porque o pessoal não quer muito não. Se faz um mutirão grande aí que a gente faz sair rapidinho, irmão, cada um pega na janela e 1 hora a gente faz isso tudo. Ih, veio um grupo pequeno, o pessoal não quer muito não, o pessoal quer chegar já encontrar pronto e limpinho, encontrar arrumado, né? Então, às vezes, irmãos, o trabalho na casa de Deus é tão importante quanto a oração, quanto a pregação, quanto a leitura. Você vê ali, ó, agora a gente tem ali os nossos extintores ali, ó, é necessário dentro da casa de Deus, isso é para nossa segurança. Os extintores da igreja velha já estavam defasados, como a gente vinha para cá esperando. Aí teve alguém que se preocupou em ver onde é que tinha mais barato, levar os extintores para trocar. Esse extintor não é extintor de água, é extintor especial, tal, porque aqui não é tanto problema para pagar com água, é mais problema para pagar com pó químico, justamente, que o pó químico, por exemplo, se tiver um fogo ali na mesa de som ali, vai rapidinho, o pó químico acaba ali com fogo rápido, então você tem que ter um material especial. Teve alguém, né, o diácono Vinícius foi lá, viu onde tinha mais barato, aí viu uma loja, viu outra, até trazer. Então, isso é obra de Deus, irmãos. Então, nós, meus amados, temos que aprender a nos dedicarmos à casa de Deus, a trabalharmos. Por exemplo, de 15 em 15 dias, vir tirar o pó dos bancos, você tirar um pó ali das caixas de som, do púlpito, você limpar, mas tem alguém aí que faz esse trabalho. Tem alguém que faz esse trabalho, mas ele é um irmão, né, e é uma pessoa só. Você poderia estar junto também, ajudar, para os vidros, consertar uma tomada que está falhando, uma lâmpada que está dando problema, revisar, ver se está tudo funcionando. Os jovens vão fazer um culto, será que vocês não precisam de ajuda em alguma coisa, numa decoração, carregar alguma coisa? Isso é obra de Deus. Um exemplo, irmãos, que eu dou aí é a vigilância. No sábado, a gente tem um vigia aí que fica aí a semana toda, dormindo, tomando conta, ele fica aí, ele se movimenta, molha lá fora, de noite, vem, ele dorme tarde, aí se movimenta. Uma pessoa boa, porque a família dele mora no Nordeste, então ele fica tranquilo, não tem aquela questão, pastor, por que o senhor não contrata um irmão crente da igreja? Que a primeira coisa que o irmão vai fazer, depois de uns 15 dias mais ou menos, é, pastor, minha esposa está reclamando da minha falta na cama dela. Pastor, meu filho está com febre. Pastor, esse não tem nem família, a família fica para lá, então ele não tem problema, está aqui o tempo todo. Mas no dia de sábado, qual o problema de, por exemplo, você está aqui um dia, 8 horas, 9 horas, ficar aqui até umas 5 horas da manhã? Irmãos, ninguém é pequeno demais, nem grande demais para isso, né? Ninguém é grande demais, nem pequeno demais, ninguém é fraco demais, nem forte demais, ninguém ora muito, nem prega muito para isso, ou prega pouco, para isso não tem nada disso, é só disposição de fazer a obra. Isso é obra de Deus. Você está entrando em um lugar em que as pessoas, você tem dificuldade de conseguir pessoas, você está se dedicando à obra de Deus. Então, obra de Deus, meus amados, é tudo que você faz para o crescimento do reino de Deus, com amor, com prazer, com alegria, e sabendo que Deus está vendo. Deus está vendo, ninguém quer fazer, tem poucas pessoas para fazer isso, e eu vou me dedicar, vou fazer isso, e Deus vai me abençoar. Isso é obra de Deus. Você tem que procurar se encaixar onde tem necessidade, onde é que está precisando de alguém para trabalhar com isso. Eu vou lá, eu vou fazer, eu sei fazer, eu vou me aprimorar para fazer. Eu, como pastor, por exemplo, eu poderia ficar só pregando, muito mais cômodo para mim ficar só pregando, preparar a mensagem, estar pregando aqui, umas 3 vezes por mês aqui, pregar, está pregando. Então, primeiro que eu tenho outros obreiros que eu gosto de incentivar o crescimento espiritual e ministerial dos outros obreiros. Sou um pastor que eu gosto de ver os outros obreiros crescendo, de dar oportunidade a eles para trabalhar. Mas eu também poderia, pregação, vamos lá, está precisando o quê? De música, né? Então eu vou lá, vou estudar guitarra para ajudar, eu quero ajudar, né? Eu me lembro, o pastor Enéas, quando era pastor presidente, que ele cantou no coral. Isso é para quê? Para ajudar. A gente, irmão, se desdobra para ajudar, para fazer a obra de Deus, com gosto, com prazer. Aí você vê aí no início aí do culto, aí eu chego cheio de bolsa, né? Guitarra pendurada, uma bolsa de fio, uma maleta com a pedaleira, e venho com a minha Bíblia ainda, e com um monte de partitura debaixo do braço. É para fazer a obra de Deus. Eu quero dar o melhor para Deus, melhor para o reino de Deus, e Deus tem me recompensado, Deus tem trabalhado na minha vida.
Meus amados, eu sou muito abençoado, eu não tenho o que reclamar. Olha, eu vou lhe dizer, às vezes eu fico pensando, eu tenho 55 anos, mas eu estou pronto para partir, né? Eu já alcancei tudo nessa vida, Deus já me abençoou de todas as formas que você pensar. Irmãos, olha, eu estou saciado de viver, porque Deus me abençoou de uma maneira tão grande, materialmente, espiritualmente, que eu me sinto realizado, sou um homem realizado. Então, diz assim, pastor, mas o senhor não gostaria de viver até 70, 80 anos? Irmãos, está na mão de Deus. Se eu viver até 56, está bom. Se eu viver até 86, está bom. Entendeu? Porque eu já estou realizado. Eu olho para trás assim, quem eu era, né? E quem eu sou hoje. Eu me lembro, eu, moleque, com 11 anos de idade, caminhando 40 minutos para ir tocar um saxofone pesado de metal nas costas, para ir tocar na igreja, na banda da igreja, né? E voltando, no sol quente, às vezes sendo até assaltado no caminho, acontecia de ser assaltado ou correndo de situações esquisitas, né? Uma vez me assaltaram, tomaram um relógio que eu tinha ganhado. Então, quem eu era? E eu olhava para frente e dizia, meu Deus, o que eu vou ser? Eu era jovem, adolescente, o que eu vou ser, Senhor? Eu não sei o que eu vou ser. Tão difícil as profissões, e Deus arrumou uma profissão para mim, não era uma profissão tão fácil, mas Deus me abençoou e me deu vitória ali, me guardou, eu cresci lá dentro, fui abençoado, né? Tenho sustento para a minha vida, Deus foi me chamando para a sua obra, foi me capacitando. Deus vai trabalhando, irmãos, na nossa vida com o formão dele, e vai nos fazendo, vai transformando a nossa vida numa bela obra de arte. É como se Deus fosse um escultor, né? Você olha o escultor, às vezes eu vou para um lugar aqui na região dos lagos, e lá tem alguns artistas, e às vezes eu vejo lá escultores que fazem da madeira, mas cada peça linda, meu irmão. O cara vai trabalhando a madeira, o indivíduo, né? E ali ele faz um tucano daquela, uma coisa linda, pinta aquilo ali, ele fica olhando, mas como é que pode? Isso era um pedaço de árvore. O senhor cortou, foi tirando, foi fazendo, né? Você vai ali na Bahia, por exemplo, em Trancoso, você vai ali no Quadrado, você chega lá no Quadrado, tem alguns lugares lá que tem bancos de madeira lá, que são verdadeiras obras de árvores, de arte, caídas no chão, foram talhadas e feitas bancos, mas o tronco da árvore inteiro foi talhado, foi feito, uma coisa linda, cada um diferente do outro, né? Um banco daquele ali, se você quiser, você compra e leva, é milhares de reais, é caro, 5, 8, 10 mil reais às vezes, um banco daquele, mas fica olhando, que coisa linda. Como é que a pessoa teve ideia de encontrar um tronco e trabalhar dessa forma para fazer assim? Deus é assim, irmão, nos pega obra bruta, né? Matéria-prima bruta, e vai trabalhando na nossa vida a cada dia, para que nós possamos, aleluia, ser obra perfeita em suas mãos. Então você que está hoje aqui, Deus está trabalhando na sua vida. Por que tanta luta, pastor? Por que tanta dificuldade? Por que tanta dor? Por que esses problemas? Por que essas limitações que eu tenho? Eu queria romper essas limitações. Eu tenho muitas limitações. Eu gostaria de romper as limitações, às vezes no instrumento, às vezes na pregação, às vezes no conhecimento, às vezes no lidar com as pessoas. Eu oro, Senhor Deus, me capacita, Senhor, para fazer, para me movimentar no meio do povo de Deus, com sabedoria, com jeito, para agradar, para abençoar, para servir melhor, porque a gente se sente limitado, mas Deus vai trabalhando na nossa vida a cada dia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que você a cada dia cresça na presença de Deus. Quando você estiver atravessando lutas, dificuldade, eu não sei, talvez você esteja aqui hoje atravessando uma luta tremenda na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Você diz, por que, Senhor? Porque Deus está trabalhando no teu viver, é para o teu bem. Ele está te transformando numa obra-prima para a glória e honra do seu nome. Então toda glória, toda honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Você pode dizer aleluia? Então vamos ficar de pé na presença do Senhor.